Saiba que você que se conecta aos cultos da sede, que bebe dessa palavra, que vive a graça de Deus, você é tão importante que o apóstolo Miguel Ângelo só existe por sua causa. Este ministério só foi colocado de pé por sua causa. Eu só estou aqui por sua causa. Sabe por quê? Porque a sua causa é o reino. E tudo isso aqui é por causa do reino. Olha que coisa importante. Dê um aplauso ao Senhor pela sua vida. Glórias a Deus. Se a sua causa é o reino, a sua causa é a minha causa. Eis-me aqui. Vamos avançar hoje neste subtema do livro, falando da predestinação como um ato de amor. Está aqui a partir já da página 67. E nós paramos na última aula, exatamente, na conclusão do versículo que está na página 68, que é o texto de espinha dorsal da revelação da graça de Deus. Efésios 1, 4 a 5, quando diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí tem esta palavra em amor, e eu disse, na semana que vem, nós vamos pegar nesse gancho aqui do amor, mais uma vez, né? Entendendo que esta palavra, o amor, né? O próprio Deus é amor, Deus é amor, Deus é um espírito de graça e amor, diga graça e amor, são coisas que se conectam, ok? E então diz que em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí vem a ligação, tudo isso, esse amor, como esse amor funcionou. Então, esta aqui agora é a Bíblia, né, que eu gosto sempre de dizer, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Bispo Daniel Anacleto de Oliveira, com humildade, né, eu brinquei isso lá em Porto Alegre, eu disse, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade, né? Claro, para muitas pessoas isso vai parecer soberba, mas não é soberba, é segurança do chamado. Quando eu digo eu, não eu, mas a graça de Deus comigo. E esse comentário aqui que nós vemos agora, é como você pode pegar esta palavra então, mundo, e explicar. Toda a primeira parte do versículo diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Agora vamos entender, olha. Então, para sermos santos e irrepreensíveis, é a causa, tá bem? É o motivo, aliás, é o motivo. Aí ele diz agora, novamente ele volta, e em amor. Então, olha que legal agora. Primeiro ele fala de alguma coisa que aconteceu, está vendo a Bíblia comentada? É isso. Ele fala, o sábio apóstolo Paulo, né, o apóstolo mais proeminente, o apóstolo Miguel Ângelo usou essa palavra domingo, ele disse, o apóstolo mais proeminente da Bíblia Sagrada, e é verdade, o único que pôde dizer ser de meus imitadores, né, pôde dizer, olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho, graça de Deus só se prega assim, e ele aqui, agora volta e diz, perante ele, agora ele depois do ponto de vista, ele diz, e em amor, aí liga no versículo 5, nos predestinou para ele. Aí ele explica como isso se desenvolveu para acontecer aqui na terra. Então, esta parte agora é o que da terra. Ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. A adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, quando aconteceu? Somente quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Pagou o preço, Cristo ressuscitado e glorificado revelou a graça ao apóstolo Paulo, e só Paulo explicou isso, que nós agora poderíamos ser chamados filhos, como intimidade. Ele disse, agora eu posso dizer, Abba, Pai, agora eu tenho acesso direto. Então ele explicou aquilo que João depois na sua epístola diz, agora filhos de Deus, mas Paulo explicou isso, como isso funcionaria, e exatamente aqui ele diz agora,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Agora, esta última frase do versículo, você pode conectar aquela palavra lá do versículo 4, ao amor. Agora ele explica como funcionou o amor de Deus. Uma das coisas mais instigantes e intrigantes, palavras que o apóstolo gosta de usar, defendidas pelo nosso apóstolo, exatamente essa palavra predestinação. Tem gente que diz, isso é heresia, é injustiça. Injustiça de Deus. Não, não é injustiça nem justiça, apesar de Deus ser um Deus de justiça, mas a predestinação não é um ato de justiça nem de injustiça. A predestinação é um ato de amor, e quem ama, ama e pronto. Ama e pronto. E aí é que eu gosto, porque essa última frase, segundo o beneplácito da sua vontade, explica, volta lá no versículo 4, filhinho, explica a palavra amor. Então, esse em amor, como é que funcionou o amor? O amor de Deus, ele funciona, é diferente do amor do mundo. O amor de Deus está ligado a esta palavra, o amor de Deus é beneplácito. O amor de Deus é o amor que tem que permear as nossas vidas. Quando alguém é de fato filho de Deus, quando alguém é de fato cortado por Deus, pela graça de Deus, só a graça que forma a igreja gloriosa, vai lá assistir depois, não vou dar uma cola aqui para você maior, não vou dar, mas só a graça forma a igreja gloriosa, e só quem faz parte dessa igreja seletiva é que pode ter a materialização do beneplácito da vontade de Deus, que é o amor verdadeiro de Deus. É uma revelação da graça, é conseguir andar na holística espiritual, é conseguir amar, com a máxima da definição do amor. Os mais antigos aqui, quase todos, hoje, acho que todos foram dessa época. Lembra que tinha um bonequinho que vinha com a mãozinha levantada e dizia, amar é. E aquele bonequinho, ele dizia o que era amar é, um montão de besteira. Porque o amar é de Deus, eu não estou falando do amar é do mundo. O amar é do mundo, é raso, é líquido, é frágil. É o amor que ama, mas também odeia. E dizem, olha, cuidado, porque o sentimento do ódio está muito próximo ao do amor. Aquele que ama com muita intensidade também vai odiar com muita intensidade. Claro, com os valores do mundo, só troca a moeda, só vira o outro lado da moeda. Agora, o de Deus, irmãos, o amor de Deus é segundo o beneplácito. O beneplácito do latim significa beneplácitum, intenção benigna. Intenção benigna. É um amor que só é capaz de provocar e promover e produzir e reproduzir o bem. As virtudes de Cristo. Por isso que amar agora vamos à definição do amor de Deus. Amar é só uma, não odiar. Amar é não odiar. Você não é capaz de odiar. Às vezes sente raiz de amargura. Paulo falou, olha, não deixe que a raiz de amargura cresça, porque o ódio é o desenvolvimento da raiz de amargura. A raiz de amargura é a primeira reação que nós temos quando alguém nos ofende de alguma forma. Então, tem aquela amargura, ela pode gerar uma raiz. Então, o salvo, o Filho de Deus, pode até ter aquela raiz de amargura, que vai se inflamando um pouquinho, mas ela não pode se desenvolver, não pode deixar ela crescer, porque, diga comigo, ódio é uma raiz de amargura desenvolvida. Entendeu? O que é a raiz? Raiz é o primeiro sintoma, deu uma raiz. Não, irmão, corte logo aquela raiz no dia seguinte. Não deixe, diz a palavra assim, não se ponha o sol sobre a sua ira, não é verdade? Então, amar é não odiar, ok? E essa definição, então, Deus, quando nos predestinou, Ele teve uma intenção benigna. E aí nós precisamos fazer uma remissão no texto de Efésios capítulo 2, que eu já expliquei aqui numa outra aula, numa dessas aulas que eu aconselho depois você a voltar no canal do YouTube e assistir desde o início, né? Expliquei, vou dar apenas uma palhinha hoje, mais uma vez, mas vale a pena você caminhar lá pela aula 2 ou 3, que você vai ver isso com mais profundidade. Mas Efésios 2,
agora amarra muito bem isso, porque diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, existia uma parte, ok, nesta terra, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, existia uma parte que precisava disso para esta reconexão. Por que nós estávamos mortos nos delitos e pecados? Por causa do pecado de Adão. Mas por que Adão pecou? Porque tudo isso já tinha acontecido no mundo espiritual. E só por isso existe terra. Terra não existiria se só houvesse o bem. Se só houvesse o bem, nós estaríamos ainda no céu, até hoje. Só existiria céu. Então a organização espiritual é isso. Os 4 mundos, o cosmos, o Ocumene, o Aion e o Seol, formam essa organização espiritual, que você vai precisar assistir todas as aulas, não dá para explicar tudo de novo hoje, tá bem? Mas o que hoje nós precisamos entender aqui, é que quem estava morto em pecados e delitos? Os 2/3 do mundo Ocumene. 1/3 não estava morto nos pecados e delitos, 1/3 é de uma outra realidade. Vamos ver isso, versículo 2. 2. Nos quais, então, veja bem, nos quais, os 2/3, os que foram predestinados em amor, andais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? No 1/3. Nos filhos da desobediência, que existiram desde que Caim matou Abel, não é isso? Agora acertei. Desde que Caim matou Abel. Se eu não parar para pensar, às vezes eu inverto, sabia? Mato o cara errado, meu Deus do céu, né? Então, desde que Caim matou Abel, acontece então esta situação, que é o pecado, que é a exclusão do Éden, que é a separação do Espírito de Deus, do Espírito do homem, a vergonha, o pecado. E começa então, agora ele diz, então 1/3 teve esse espírito, o príncipe da potestade do ar, espírito do inferno, né, do diabo, do inimigo, atuando. É como, acho que é no livro, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus, é um livro muito importante que você lê, se você nunca leu, que o apóstolo chega a dizer, olha, o diabo imitou Deus, né? Assim como Deus se fez materializar nos seus filhos, que hoje isso que acontece na dispensação que nós vivemos do Espírito, o diabo também fez. Então temos 1/3 de ímpios, que são esses aí, os filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, isso às vezes, quem não entende a graça de Deus pensa assim, então está vendo? Todo mundo era do inferno, todo mundo era perdido. Não, é muito claro o texto está falando isso aqui com relação à carne, a nossa natureza carnal, é por isso que nós temos que andar no Espírito, porque senão, olha, a natureza carnal está aí. Ele diz, na carne éramos filhos da ira como também os demais. Eu expliquei melhor isso, só uma palhinha para você entender. Isso é tão profundo que esse pó que nos compõe hoje, né? O Eclesiastes diz, 12:7 diz, o pó volte ao pó, o espírito para Deus. Este pó que hoje volta para a terra, no arrebatamento ele vai ser transformado. Esse pó não fica na terra, ele é transformado. Então o arrebatamento, a crucificação, Cristo, ele resolveu a situação do Espírito, ele nos reconectou espiritualmente, nós estamos perfeitos hoje. Podemos ter acesso direto ao Pai, como disse Paulo, e a carne vai ser resolvido no arrebatamento da igreja. Isso traz até um conforto para a gente, não é verdade? Aqueles que já perderam entes queridos, saiba que os nossos irmãos salvos, todos, nada fica na terra, irmãos, é transformado. Está lá em 1 Coríntios 15, não precisa ir lá, mas você precisa ir nas aulas anteriores, tá bem? Para entender melhor isso, onde o bispo não explicou tudo, é só uma palhinha do que já foi dito, ok? Então, está explicado isso? Ok, versículo 4. Mas Deus, e aí foi um outro ponto forte, acho que foi na aula 3 que nós falamos isso.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí eu fiz uma pergunta na aula, eu disse assim, Deus te ama porque tem misericórdia, ou tem misericórdia porque te ama? Ou melhor, consertando o português, Deus te amou porque teve misericórdia, ou teve misericórdia porque te amou? Essa é a pergunta certa. Deus te amou porque teve misericórdia, ou teve misericórdia porque te amou? Leia aí, ó. Revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, essa Bíblia é a mais obediente, a King James, que também é ligada ao grego koiné, que é o grego popular, então nos dá uma segurança muito grande para afirmar exatamente isso. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é rico em misericórdia para uma causa, e por causa de uma coisa, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, as misericórdias de Deus não são para o ímpio, são apenas para aqueles a quem Ele amou. E nós temos uma grande obrigação, e eu e você precisa voltar nas aulas anteriores, que eu não vou explicar isso hoje, mas eu disse na aula, nós temos uma grande obrigação, que muitas vezes a gente olha alguém na rua e diz assim, misericórdia, Deus tenha misericórdia. Não, quem tem que exercer misericórdia somos nós, porque a misericórdia de Deus passou para nós. Você não pode exigir que um ímpio tenha misericórdia de ninguém. Às vezes você vê coisas, atrocidades que pessoas fazem aí, irmão, são filhos do diabo nessa terra. E às vezes você só sabe a coisa, você tem que exercer misericórdia. Quem exerce a misericórdia de Deus hoje nessa terra somos nós. Ah, você quer que alguém encontre... Às vezes a pessoa, quando vai pregar o evangelho, diz assim, olha, você precisa ter um encontro com Jesus. Se você não mostrou Jesus para aquela pessoa não vai encontrar Jesus nunca. Quem encontrar você tem que ter um encontro com Jesus. A graça dá uma responsabilidade, a graça nos honra, mas também traz uma responsabilidade, irmãos. É a glória de Deus passando pelas nossas vidas. Então, Deus porque nos amou, Ele teve misericórdia. Você está entendendo? E nós hoje, nós temos a obrigação, e isso é que é interessante, nós temos a obrigação de exercer a misericórdia, por sermos de Deus. E aí agora, que é uma luta muito grande, porque a gente não sabe quem é salvo e quem não é verdade? Exerça por todos. Exerça por todos. Não estou falando de honra, estou falando de misericórdia. Misericórdia é se você vê alguém caído, é se você vê alguém que você pode tentar salvar a vida, você fazer. Isso é exercer misericórdia, é ajudar o próximo. Honrar é outra coisa. Ok? Honrar nem tem a ver com amar, para você ter uma ideia. Amar é uma coisa, honrar é outra. Amar a todos, honrar só quem merece honra. Honrar quem não merece honra, ou é demagogia, ou é burrice. Desculpe. Então, são coisas fortes que nós tratamos muito nessa aula, salvo engano, foi a aula 4, não me lembro qual a aula, para garantir a você. Bom você pegar desde a primeira. Então, entendemos isso, e agora nós vimos. Então, Deus, por causa do grande amor, que é atrelado a quê? Como funciona? Como esse amor? Por vontade dEle, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Que é o beneplácito de Deus, que é para que o bem existisse nesta terra. Ah, e esse bem hoje passa pela nossa vida. Não era capaz de acontecer. Você vê, eu citando na minha oração, os irmãos talvez ainda não estávamos online hoje, citei na minha oração a passagem de Números, que está lá no capítulo 13, entre os capítulos 13 e 14, contam essa história. Não precisa ir lá, não precisa colocar Joás, mas os dois capítulos 13 e 14 de Números, né, um dos que compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele conta essa história dos 12 espias, que representavam as 12 tribos de Israel. Mas Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário, não tinha ressuscitado, e naquela época, 12 espias entre 12, imagina, 2 ainda conseguiram reagir com aquilo que Deus tinha falado, porque o Espírito da graça estava atuando neles. Vê que Deus fala depois sobre isso, fala, olha, neles havia outro Espírito. É a explicação de por que Josué e Caleb conseguiram reagir. Porque o Espírito da graça os usou. Esse Espírito da graça que dependia naquela época, dependia de Deus agir em um ou em outro. Você sabe que Deus agiu em Saul, em um determinado momento, Deus abandona Saul com o seu Espírito e passa a usar Davi. Então era assim que trabalhava o Espírito de Deus naquele tempo.
E hoje? Hoje nós temos Colossenses, diz que é o Cristo em vós a esperança da glória, Colossenses 1:27. Gálatas 2:20, que é o nome da nossa igreja, diz: agora o andar na carne, o viver na carne, vivo pela fé. Cristo vive no Papa. Não, porque os católicos pensam que vive no Papa, por isso que ele tem a perfeição. Não, Cristo vive em mim, em cada um daqueles que acredita nele, segue ele, com o coração, com inteireza de coração. Então, Cristo vive em mim. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo, para o poder que opera em nós. Isso, então, agora nos dá uma garantia, uma segurança, um privilégio, porque todos nós precisaríamos e teríamos condições de funcionar conforme Josué e Calebe. Apesar do mundo estar um caos do jeito que está, você vai dando glória, vai profetizando a vitória, vai seguindo com fé, rompendo em fé, como diz o louvor, vai andando no Espírito e vai vendo a vitória de Deus todos os dias. Tem gente que quer ver a vitória de Deus, mas não quer ter luta. Não há vitória sem luta. Jesus avisou isso em João 16:33. Ele disse: no mundo passais por aflições. Tem gente que quer ficar vivo, mas não quer passar por aflição. Vai passar. Também não é para ficar parado nas aflições. Entende? É para passar. Josué e Calebe encorajou, eia, possuamos, entraram, mas teve guerra, teve luta, teve batalha. Entendem? E hoje nós vemos o povo de Deus aí, a maioria continua, porque os 10 espias simbolizavam exatamente a carne, a situação caótica em que vivia o povo naquela época. Hoje, irmãos, sei lá, fica mais ou menos o mesmo percentual, porque muita gente desatenta a palavra, muita gente que não valoriza, que às vezes vem para a igreja, em vez de vir para servir a Deus, às vezes vem para perturbar o outro, sabia? Tem gente que faz isso. Irmãos falando um contra os outros e criando situações. Meus amados, a igreja é a embaixada celestial. Embaixada celestial é o lugar de nós tratarmos das coisas de Deus, sabe? Nós somos embaixadores de Cristo, e quando nós nos reunimos, estamos na igreja. Vai depois no site da Cristo Vive Porto Alegre. Não vou dar mais cola não, já estava começando a falar o que eu falei lá, né? Não vou. Mas a embaixada dos céus, até porque não dá tempo. Lá eu fiquei 50 minutos, não daria para encaixar dentro da mensagem aqui. Mas hoje, predestinados em amor, entender isso. Coloca o quadro de novo, filhinho, antes da gente continuar. O quadrinho do beneplácito. Isso, beneplácito, intenção benigna. Volta lá no versículo que você estava, por favor, o 2:4. A misericórdia de Deus, o grande amor, a grande benignidade, o grande favor de Deus, a grande fórmula de trazer a este mundo, nos dias de hoje, o beneplácito de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Pedro diz, olha, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes. Na sua epístola, claro, já cortado pela graça de Deus. Agora o versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós estávamos, quem somos nós? Todos aqueles que naquele período não tinham o sacrifício de Cristo. E hoje, aqueles que ainda não receberam a Cristo, andam mortos em pecados e delitos. E aqueles que receberam, confessam Cristo como seu Senhor, mas não crescem na graça e no conhecimento, quando caem, entram na zona de morte. Por isso que Paulo, quando fala aos Coríntios sobre a ceia, ele diz que nós temos que nos examinar, corrigir, porque ele diz, olha, há entre vós não são poucos os fracos, doentes e que dormem. Tem um momento que ele diz, lá em Efésios, ele diz uma fé morta. Sabe? Ele fala, olha,
não apagueis o Espírito, numa outra das suas epístolas. Então nós precisamos ter essa visão da graça, de como viver a graça, da nossa responsabilidade, da nossa condição, de agora sermos predestinados em amor. Isso nos dá uma segurança, primeiro, para viver, e depois para defender. Ninguém mais que disser para você, predestinação e justiça, vai dizer, não, é um ato de amor, e é o beneplácito de Deus, e funcionou exatamente assim. Aí o 6, ele diz, pela graça sois salvos, o 6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar. Outra aula que nós explicamos essa parte aqui, demais. Nos fez assentar em lugares celestiais. Foi quando eu expliquei que no Espírito está resolvido. Um pouco mais sobre o que eu falei agora há pouco. Foi a aula que nós explicamos, que nem o pó vai ficar na terra. Você ficou em dúvida? Volta lá e assiste as aulas anteriores. Missões Cristo Vive Oficial, está muito bem explicado esse versículo. Nós estamos hoje, diz, nos ressuscitou. Porque tem gente que está esperando a ressurreição do arrebatamento da igreja, que é para o arrebatamento da igreja, que é para transformar, o que está em 1 Coríntios 15. Coloca lá, filhinho, só para não ficar muito perdido. Coloca, eu não posso correr demais, não, senão fica alguma coisa aqui, às vezes a pessoa não vai ter tempo de voltar. 1 Coríntios 15, versículos 50 e 51. O bom é que você vá na aula, tá bem? Mas o Espírito me incomoda para mostrar isso aqui para você. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. É o pó. Lembra? O sangue. Você entende, não vou falar porque dá até tristeza, né? Mas o que acontece, né? Depois que a pessoa morre na carne. Então ele diz, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Tudo vira pó. Ele diz, nem a corrupção herdar a incorrupção. Que a corrupção ela está exatamente na carne, atrelada a esse pó, essa constituição humana, por causa do pecado de Adão. E aí ele diz, o 51, agora que nos interessa mais, ele diz, isso vos digo, um mistério, é mistério. O pessoal aí fora fica cantando, há um mistério na igreja. Aqui eu canto, não há mistério nesta igreja. Aqui só há revelação, e todo crente aprendendo na escola de capacitação. Olha, e os outros cultos da igreja só nos ensinam a poder viver o evangelho da graça e neste mundo vencer. Olha, quase que deu uma paródia, hein? Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus, a glória a Ele, né? Mas é por aí. Eu acho que eu cantei parecido com o Ricardo Rocha, mas mesmo assim dá para entender, né? Então, ele diz, é um mistério. E ele explica o mistério. Ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí Efésios 2, versículo 5, não foi que a gente estava, ou 6? Volta lá para a gente fazer. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugar. Resolveu uma coisa aqui. Mas depois aos Coríntios parece que não resolveu. É que aqui ele resolveu no Espírito. Lá no 51 ele disse, seremos todos transformados. Agora é o pó que foi ao pó. Aqui na tua Bíblia você pode anotar assim, Eclesiastes 12:7, glórias a Deus, meu pó não fica nessa terra. Ou seja, o pó que compôs, né, que hoje é templo do Espírito Santo, você acha que, desculpe aqui usar um termo carioca, né, da minha época de garoto, que hoje os jovens de hoje não falam isso, tu acha que Deus ia dar mole? Né? Tu acha que Deus ia esquecer do nosso pó? De jeito nenhum, irmãos. Ele diz transformar, olha o 52 para fechar. Não, filhinho, o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiveram vivos, que o pó nem voltou ao pó. Irmãos, um piscar de olhos, seria como se todos nós, eu exemplifiquei na outra aula dizendo exatamente isso, não sei quem aqui já viu aqueles filmes épicos, que às vezes alguém está assim no deserto e aí derrete a areia, né, dissolve, né? É como se todos nós dissolvêssemos num piscar de olhos, e já voltasse no corpo de glória. Então ele diz, transformados seremos, os mortos,
será ressuscitação incorruptível. Nós seremos transformados, todos nós. Todos nós. Eles vão ressuscitar, vão ser transformados para esse ressuscitar incorruptível, que já vão ressuscitar num corpo de glória, e todos nós não vamos ressuscitar, digamos, da morte, mas vamos ter o mesmo processo de glorificação, e o pó vai para o céu, transformado num corpo de glória. Pegou bem? Mas vai lá, que lá eu explico mais, hein, na aula. Agora vamos voltar no versículo 5 de Efésios. Efésios 2, versículo 5. Estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, esta vida se materializou quando Cristo morreu e ressuscitou. Entendeu? É o tempo bíblico. É como eu sempre digo, a Bíblia tem 3 tempos. Um tempo do Gênesis até o sacrifício de Cristo, até o ministério de Cristo. Outro tempo, o ministério de Cristo, que ele cumpriu a lei e confirmou os profetas. E o terceiro tempo, que é o nosso, que é o tempo da glorificação, que é o tempo da manifestação do Espírito Santo. Então, Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação, que é os tempos que nós vivemos hoje. Versículo 6 nós já lemos, o 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Então, para que tudo isso? Né? Sempre uma finalidade. Quais são os séculos vindouros? Vindouros depois que Cristo ressuscitou, teve o corpo glorificado e revelou a Paulo. Não adianta você dizer, olha, os tempos do fim. Eu já expliquei isso também em outra aula muito melhor, uma palhinha. Os tempos, os primórdios, os primeiros tempos, até Jesus nascer e viver nessa terra. Os tempos dos fins, depois que Jesus morreu, ressuscitou e teve o corpo glorificado. Agora é o fim. Agora estamos avançando para o fim. Não há mais nada, não há mais procedimento espiritual a ser cumprido. Agora é chegar ao arrebatamento da igreja. E ele disse, para mostrar então nesses séculos o quê? A suprema riqueza da sua graça. Olha o beneplácito aqui de novo. Em bondade para conosco. Tem um ditado popular que diz, a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Então, quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, mais nós vamos entendendo essa bondade. E não deixe que te julguem por coisas, bispo, ontem já é passado, irmão. Quando alguém te julgar, diga assim, meu irmão, eu estou em obras, eu estou em fase de crescimento, eu estou caminhando para o aperfeiçoamento, por favor, me ame mais e me julgue menos. O importante é que quem te conhecer hoje, diga assim, olha, ele está bem melhor que há um mês, que há 6 meses, que há um ano. Não pode você, quer ver você às vezes conhece uma pessoa e você vê a pessoa só piora, meu Deus. Deus não está naquelas vidas. Você não vê desenvolvimento na pessoa. Tem gente que só piora. Então é a manifestação de que dessa bondade, o bem, ele vai desenvolvendo. Porque a pessoa diz assim, não, mas ontem eu comi a melhor comida da minha vida, não é assim que a gente diz? A melhor. Ok, eu gosto demais de um medalhão com arroz à piamontese, né? Mas, no outro dia, experimentei uma outra comida que eu falei, rapaz, imagina, eu sou descendente de italiano, então uma outra aí italiana, lá um negócio lá, fettuccine com não sei o que, gratinado, que eu falei, meu Deus, quase que eu entro em pecado, né, da gula, tive que me controlar. Então, assim também, é apenas um exemplo para você ver o seguinte, o bem de Deus, ele vai em crescimento. Não se feche para o beneplácito de Deus, hein? Deus quer te surpreender, sabia? Deus quer te surpreender. Talvez a gente aqui tenha... Olha que eu me envolvi nisso aqui. E claro, não posso me excluir jamais. A gente às vezes é que embarrera, né, digamos assim, porque se distrai com uma situação ou outra que, acredite, o inimigo ele ciranda todos nós o tempo todo. Ele é um tentador. Tentador. Mas quando nós então recebemos, ele diz, é o que você vai passar. Você passa o que você tem. A suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. 8, então Cela diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 deixa tudo muito claro. Ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Noutra aula nós explicamos muito bem, e nós dissemos, olha, tem as obras
que a carne tem que fazer, viu, João? A gente faz na carne, mas faz no Espírito. São obras que a carne pratica, mas obras espirituais, que está no versículo 10. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, tudo no amor, começou tudo no amor. Somos feituras do amor, criados no amor, para obras da beneplácito. Boas obras, boas, bem. Tudo ligado à palavra beneplácito. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a predestinação, um ato de amor. Você vê que nós estamos aqui hoje, ficamos parados aqui nessa página 69, sedimentando toda essa questão, porque o apóstolo depois ele continua dizendo aqui, ele fala, ainda na página 68, depois de ler esse versículo, ele diz assim, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, seja animal, vegetal ou mineral, ele fala todas as coisas, a criação do cosmos, a criação da existência de tudo que a gente pode experienciar nesta terra, inclusive a nossa própria existência, faz parte desse conteúdo, só que aí nós já somos o mundo ocumene, dentro do mundo cosmos, e ele diz, tudo isso, tudo tem, Deus é que tem o poder de decidir e determinar, segundo a sua vontade. Se Deus não determinasse 2/3 de salvo e 1/3 de perdido, não existiria essa realidade carnal, humana. Que vou te dizer, a gente precisa gostar de ficar aqui, precisa gostar de honrar a Deus aqui, porque Deus planejou nós estarmos aqui. Mas que o céu é incomparavelmente melhor, ok? Nós temos que ter a obrigação de cumprir a vontade, até Jesus. Às vezes a pessoa, irmãos, eu sei que o maior medo que nós temos é o medo da morte. Até Jesus teve, o da carne. Ou ele chegou a dizer, passa de mim esse cálice, não foi? Passa de mim. Até o da carne teve medo daquela pressão toda sobre a carne. E todos nós temos, ok? Hebreus diz que ele foi tentado, a nossa semelhança em tudo, ok. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos respeitar, porque Jesus disse assim, mas que se cumpra em mim, faça que se faça a tua vontade. O próprio Cristo da carne, que Jesus no dia de sua carne era o véu, é o próximo livro que nós vamos estudar aqui, na escola de capacitação, mas ele mesmo disse, olha, se possível, né? Veja, era um jovem, 33 anos, um jovem, cumpriu-se. Então, que se cumpra em nós a palavra de Deus. E que nós, sabe, Moisés na carne pediu ao Senhor, risca o livro da vida. Deus puniu Moisés por causa disso. Nós não podemos ter esse tipo de desejo jamais. Nós precisamos desejar viver, estar aqui, testemunhar a grandeza de Deus. É uma oportunidade que Deus nos deu para essa criação maravilhosa dele. Porque, sinceramente, não é maravilhoso? A terra era sem forma e vazia, você vai ler o Gênesis falando, meu Deus, que criação maravilhosa. Tem muitas outras colocações que nosso apóstolo faz aqui de fundamentação, e você deve ler o livro na sua casa, como eu sempre faço também, ler e reler. Pulo aqui para a página 80, para você ter uma ideia, para você ver como os meios de Deus materializar o beneplácito dele, são os mais inusitados, e Jesus nos deixou esse exemplo. O apóstolo aqui na página 80, ele cita, por exemplo, o da mulher samaritana. Então, forma inusitada. Uma mulher samaritana, o samaritano por natureza já era alguém que rejeitava a fé cristã, sabe, os samaritanos nem podiam se comunicar. Uma mulher que era também, imagine, seria muito mal vista por ali, porque a mulher já tinha 5 maridos e nenhum deles era de verdade, uma mulher uma vida duvidosa, digamos assim, conforme Jesus colocou. Então, um homem se aproximar, Jesus contradizia tudo, porque ali havia um eleito. Então, por isso que eu estou te falando. Ali havia alguém para marcar, que era filho dele, que teria que ser. E houve ali o milagre, e houve ali o exemplo para todos nós. Então, o poço de Jacó, as águas do poço de Jacó que representam a lei, Jesus dizendo, mas a minha água, então já há um comparativo, o apóstolo mostra isso como um exemplo. Então, a forma mais inusitada, irmãos, mais improvável, e Deus age. Ai, puxa, mas como é que pode ter 1/3 de perdidos, irmãos? Deus
É Deus. Deus é soberano. Foi assim que Deus determinou. Então, tem aqui outras colocações ainda. E depois, no capítulo 6, ele fala sobre a predestinação e a eleição mostradas no novo pacto. Usa alguns textos que deixam muito claro essas colocações. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, é uma sabedoria. Romanos 16, 25, diz: ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer, agora está revelado, não há mistério, está muito claro. E outros textos que vão fundamentando, né? Nós não vamos aqui hoje citar todos eles, alguns deles nós já até citamos, fazem parte da composição dos outros capítulos. E depois, no capítulo 7, a predestinação e a eleição mostradas no velho pacto, ou seja, já no velho pacto, muitas evidências da predestinação e da eleição. Próprio, aqui na página 106, Isaías 46, versículos 9 a 11, diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda o meu beneplácito, a minha vontade, que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Toda a minha vontade que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua ao homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Então, há muitos outros textos que fundamentam, né? Nós vamos avançar aqui para praticamente a última, vamos ver aqui, a penúltima página, a página 117 do livro, que ele diz assim, deixa eu voltar na 116, que tem Gálatas 3:29, que é muito legal também, diz assim, olha, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, que sedimenta, né, já aquela promessa para você pensar lá em Abraão, que Paulo cita tanto, que é o nosso pai na fé, que foi quem começou esse resgate da graça de Deus. E Daniel 12, 1 e 2, olha aqui agora, né, o meu irmãozinho, né, Daniel, que deu origem ao meu nome, graças a Deus. E diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos. Olha, uma coincidência santa, né? O apóstolo do nosso ministério se chama Miguel, hein? Quem é maior que Deus, que significa inclusive esse nome, o grande arcanjo Miguel. Diz assim: o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, todo aquele que for achado inscrito no livro, ele disse, será salvo. Será achado inscrito. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha, lembra que eu falei? Agora, olha a diferença. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha do horror eterno. 2/3, o mundo Ocumene, vida eterna. Mundo Aion, 1/3 para o Seol, para o terror eterno, horror eterno. E agora esse versículo que, isso aqui, irmãos, trouxe um conforto à minha vida espiritual, logo nas minhas primeiras pisadas, João, aqui no Ministério Cristo Vive, que vou dizer a você, o inimigo não é feliz, claro, nunca vai ser, e ele é um tentador, e quanto mais você vai tendo proeminência ministerial, quanto mais essa palavra vai te cortando e você vai buscando, Deus levanta muitas pessoas, a teu favor, claro, e vale a pena, mas o inimigo também joga muitos dardos.
levanta pessoas também, os ímpios, ele semeia, a palavra diz que ele semeia pela noite o joio no meio do trigo, e também diz que tem pessoas que estão equivocadas, estão em desobediência, como o próprio Pedro, que era amigo de Jesus e foi usado pelo diabo. Sabe? E muitas vezes eu fui confrontado aqui, vocês não têm noção, e até hoje. Muitas vezes, muitas situações, sabe? Graças a Deus, Deus é quem me honra e a minha segurança está em Deus, nada disso me deixa abatido, confesso, né? De tudo aquilo que Paulo fala, né? Perplexo e tudo mais, abatido, porém não destruído. Não destruído. E um dos textos, irmãos, acreditem que fortaleceram muito a minha vida. E eu faria até uma remissão com esse versículo que eu vou ler agora aqui, com Malaquias 3,18. Depois a gente volta no Daniel, coloca Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença. Malaquias pré-anunciava aqui, porque Malaquias foi o que fechou, né, a parte do velho pacto para entrar Jesus e cumprir toda a lei, confirmar os profetas nos livros sinóticos, para depois então vir a graça de Deus. E Malaquias disse, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E Dani, você pode anotar aí, do lado de Malaquias 3,18, você pode colocar Daniel 12,10. E lá em Daniel 12,10, você pode anotar Malaquias 3,18, são referências. São remissões, inclusive o direito, né? Bispa Márcia, que é formada, advogada, sabe disso, o direito nos permite isso, né? A remissão entre textos. E o versículo 12 diz assim, de Daniel 12, Daniel 12:10, perdão, 10, muitos serão, Daniel 12:10, muitos serão purificados, embranquecidos. É o tempo que nós vivemos, irmãos, é o tempo da atuação do Espírito Santo, é a palavra. Hoje tem gente aí, batismo das águas, irmãos, o batismo é o da palavra, você está sendo batizado agora, é a palavra que lava, é a palavra que limpa, é a palavra que restaura, é a palavra que regenera. E ele disse, olha, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, não adianta. Claro que nós vamos amar, interceder e ensinar a todos. Nós vamos ser o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem, é nossa obrigação. Quem é bom mesmo. Você vai se frustrar, decepcionar, às vezes com pessoas. Eu conversava agora há pouco com um dos nossos bispos, sobre uma situação do nosso ministério, eu disse, olha, nosso apóstolo já se frustrou e decepcionou com tantas pessoas, em tantas áreas do nosso ministério, irmãos. Temos que orar muito pelo nosso apóstolo. Que pressão ministerial, amados. Porque se tem uma pessoa boa aqui nesse ministério, que faz o bem, que semeia, que é generoso, generosidade a toda prova, é o nosso apóstolo. E continua assim, não vai mudar porque é chamado, mas se decepciona com muitas pessoas. Sabe? Ou é alguém que está na carne, olha, quem está na carne e é um salvo e insiste em andar na carne, Paulo quando fala aos Coríntios diz, olha, vai ser salvo, mas só Deus sabe como. Diz que é pelo fogo, salvo como pelo fogo. Paulo quando fala aos Hebreus, ele diz assim, a expectação horrível de juízo e fogo prestes a consumir o adversário, quer dizer, é fogo do inferno. A pessoa não vai para o inferno não, mas vive muitas vezes um inferno aqui nessa terra. Podia estar vivendo o céu, que é o nosso chamado. Agora o ímpio, 1/3, diz assim, eles procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Os sábios, o sábio, aquele que sabe, às vezes diz assim, mas eu estou em todos os cultos apostólicos, eu assisto o apóstolo, para que eu vou precisar de uma escola de capacitação? Um dia eu ouvi uma pessoa de um núcleo avançado que não avançou, né? Não avançou, e acreditem de coração, não foi a minha mão, eu não toco em lugar nenhum, eu só oro, intercedo, eu cuido, claro, sou zelo com zelo da graça de Deus na diretoria de missões, mas esse núcleo se desnucleou, né? Vamos usar aqui um neologismo, fazer o quê? É previsível, mas essa pessoa disse para mim, eu já assisto o apóstolo, para que eu vou assistir uma reciclagem ministerial? Eu disse, meu irmão, eu estou aqui com um chamado do apóstolo, não precisasse assistir, eu não estava na diretoria de missões.
e essa pessoa totalmente equivocada, deixa para lá, não vou falar muito para ninguém fazer conta, está comendo alfarrobas por aí. Eu não me fechei, estou aberto, continuo querendo que essa pessoa assista uma reciclagem ministerial em nome de Jesus, e o que confessa e deixa alcança a misericórdia, eis-me aqui. Mas, se é um filho de Deus, irmão, e é salvo, é assim, vivendo o inferno na terra. E os sábios? O sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte de saber inesgotável. Ou o saber é uma fonte inesgotável do conhecimento, ou precisa da fonte inesgotável do conhecimento, não me lembro agora como se fala isso. Mas o sábio é aquele que quanto mais sabe, mais precisa saber. O sábio é aquele que sabe que precisa saber mais amanhã. O sábio é aquele que sabe que se acha que sabe hoje, amanhã pode saber diferente. O sábio é aquele que sabe que ter uma vida espiritual, cumprir o chamado de Deus, o beneplácito de Deus, precisa viver em superação neste mundo. Os grandes vencedores olímpicos e de todas as competições que você conhece, eles treinam para vencer bater o próprio recorde, porque sabe que todos vão treinar para bater o recorde dele. Nós, da graça de Deus, somos recordistas e nós temos que treinar. Que bom que você está na escola de capacitação, entendendo o viés da sabedoria, porque só os sábios. E aí eu trago para a graça, só a igreja gloriosa, irmãos. Os que andarem na carne não vão entender também não. Vão ficar como os demais aí, vivendo vegetativamente. Eu expliquei isso numa das aulas aí, quando eu falei do Salmo 91, versículo 7. Que pessoas hoje que você vê que eram para estar grandes na obra de Deus, estão aí vivendo como zumbis espirituais. Eu me lembrei do Salmo 91, 7, que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Os dias são maus. Apocalipse 22, 11, Apocalipse 22, 11, Apocalipse 22, 11, faça uma remissão, aí também com esse texto, olha, de Daniel 10, versículo 12, é isso? Não, Daniel 12, versículo 10, depois dos 61 anos fica assim mesmo, ainda mais que está chegando a hora do almoço, né? Faça uma remissão, para a gente fechar esse estudo desse livro maravilhoso. Semana que vem, começaremos, Bispa Gilda, com Jesus nos dias de sua carne era o véu, tá bom? Hoje concluímos este livro maravilhoso. E Apocalipse 22, 11 confirma, olha ali, ó, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, meu amado, é uma palavra de reforço para você. Vale a pena. Porque Deus já nos deu essa capacitação. Vale a pena. Ele disse, é o sinal de Deus nessa terra. O justo continue na prática da justiça. Pode ser qualquer um, às vezes é o vizinho, às vezes é o teu patrão, que até foi quem pregou para você e você chegou ao evangelho. Ou o marido, ou a mulher, ou um primo, ou um parente, ou não me interessa o nome de quem fez isso. Me interessa o nome de quem usou aquela pessoa. E às vezes você diz, mas usou. Irmãos, Deus usou até uma mula quando quis falar. Então, pode ser que a pessoa era uma mula apenas, né? É porque agora é mula do tráfico e pregou para mim. Mula do tráfico, só para fazer um casadinho aqui, né? Mas não sei, Deus está mandando falar. Deus sabe para quem Ele está falando nessa hora. Talvez alguém pela internet estava aí se escandalizando com o reino de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo fala, irmãos, nós investimos aqui milhões e milhões. Nós não, o povo de Deus, com as suas sementes, em mídias sociais, em literatura, num bem-estar nesse ministério. Você vê uma cidade de refúgio e muitas vezes alguém maltrata um irmãozinho, sabe, quer ser maior, está sendo usado pelo diabo, e às vezes a pessoa sai daqui batendo o pé, se decepciona. Meu amado, não desanime, não desista desta igreja, não desista desse apostolado, não desista da graça de Deus, persista. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Continue na prática da justiça. E o santo, olha aqui o caminho da superação, é isso. Continue na prática da justiça. E o santo? E o predestinado em amor? E aquele que vai conhecendo e mergulhando nessas águas profundas? Continue a santificar-se.
Próxima semana vamos entrar, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Olha, um livro que descortinou a minha vida, quando eu conheci esse ministério, que eu vim à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque sou salvo. Os meus valores foram mudados, eu entendi verdadeiramente o sacrifício de Cristo e como ele se processa em nossas vidas. O antes e depois da crucificação, vamos falar disso a partir da próxima aula. Jesus nos dias de sua carne era o véu. Por hoje, muito alimento sólido, predestinados em amor. Concluímos com êxito, glórias a Deus, mais uma missão cumprida. Os 4 mundos como uma organização espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anecleto e essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Amém. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo. Paizinho querido. Pai. Que seria do Daniel Anecleto de Oliveira se não tivesse estalhado um ministério, Deus, que me mostrasse o caminho da sabedoria, para cumprires em mim aquilo que lá no ventre da minha mãe tu revelavas à minha mãezinha. E ela disse: o meu filho vai ser um Daniel. Contra todas as expectativas tu me trouxestes a este mundo, Senhor. Naquela época, 6 filhas, 4 anos sem ter filhos. Ninguém mais tentava ter filhos e minha mãe surpreendida. E ela disse: agora Deus me deu o meu filho que eu sempre pedi, por isso eu vou colocar o nome de Daniel. E ali já me consagrava no seu ventre, já me consagrava a Ti, Senhor, para ser um homem da ciência, da palavra, um homem de oração e da palavra. E eu não via isso, Deus, por aí. Eu não via isso, Deus, onde havia falta de conhecimento. Eu andava só destruído, Senhor. Obrigado por este ministério. Que grande honra poder hoje estar sobre o altar e ministrar esta palavra. Falar de uma revelação tão profunda. Só Tu mesmo, Senhor. Só obra Tua mesmo, Pai. Obrigado por esse ministério. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Pai. Com esse chamado maravilhoso, que me mostrou a ciência. E aí eu entendi, eu disse: agora entendi o que é ser Daniel. Obrigado, Senhor. Não é fácil, não. Aliás, impossível para a carne, mas é glorioso andando no Espírito. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, nos sábios da graça de Deus. E aqueles que são sábios e sabem que amanhã terão que saber mais, digam amém, amém e amém. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Altos em Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caiam-se diante dele a terra, todos os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá, Caiam-se, não dá. Não dá, não, não, não.
volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor